Bom Maria, dia. Então, tudo bem? Está boa? e consigo também? Sim, está tudo bem. Sim, obrigada. Então, já viu tudo, Diana? Já vi tudo e já corrigi aquelas notas que me fez lá. Sim, a parte amarela era aquilo que nós íamos falar, não é? Pronto. Exato. Então, Eu tenho só uma dúvida, antes de irmos para essa parte. Aquela parte de baixo das tabelas, que me disse em itálico, lembra-se? Que anotou. Pronto, eu pus em itálico porque no guia das normas APA do ISEC está lá em itálico por baixo, porque primeiro eu tinha posto ao centro, como ok. e depois fui ver o guia e eu, olha, está assim, e depois coloquei assim, pronto. Então, está em itálico e não está centrada, é isso? Não, está à esquerda, tem o título, tabela 1, e depois por baixo tem Tá o título em itálico. Então faça assim. Peço Ok. desculpa. Não faz mal, não faz mal. É que isto está sempre a mudar também. Pois, sim, é verdade, sim. Enfim, Então, a parte amarela, não é? exato. Se conseguir fazer uma partilha de ecrã, eu vou pôr aqui para poder fazer. Ok, tá bem. É que eu tenho. Espera aí, então, é que eu estou no outro computador. Ou então faço Então, eu. se calhar é melhor, pode ser. É que eu tenho um computador com a tese, outro computador com o Zoom. Está Porque bem, eu este vou ver. tem o Word e este tem. Então é uma confusão. Vou ver se encontro. Onde é que está isto? É um bocado esquisito. Onde é que está? Qual é a data, Diana? Foi 15 de junho? Foi 15 de junho, sim. Ok, já percebi. E é tese 3, pelo menos é como está no título, tese 3, Diana. Ok, acho que já consegui encontrar. Veja lá se está a ver. Exato, está, sim. Entretanto, também já mudei a capa. Eu depois já lhe envio tudo outra vez. Ok. Então. Depois o resumo ficou para o fim, não é? Sim, Agora, sim. qual é a página, sabe-me dizer-me? É a página. É das últimas. É a página 32. Ok. Então é aqui. É na seguinte, exatamente, sim. Então, mas antes só para eu perceber melhor aquela questão da tabela, é assim, tabela 5, unificação é assim, não é? Sim, lá está assim, Está bem, ok. mas não há problema. Não, está bom. Não? Ok. Tá bom. Então, eu aqui, o que é que eu fiz? Eu pus aqui esta parte, acrescentei aqui aprendizagem precoce da língua inglesa, só para ficar mais parecido com o anterior tema. Uhum. Ah, ok, sim. Ok. Uhum. E depois, porque é que eu pus esta parte amarela? Porque eu não sei se esta é a melhor designação para aquilo que encontrou. Ou seja, não sei se é exatamente isto que quer dizer com agente passivo e agente ativo. Porque, no fundo, parece-me a mim que eles, por exemplo, quando fazem jogos, não estão propriamente passivos. Não, estão. Sim, estão ativos, exato. E, portanto, não sei se não haveria uma melhor maneira de categorizar, de dar um nome a isto, a estas diferenças. Percebe o que eu quero dizer? Uhum. É só isso. Porque, no fundo, se eu bem entendi o que a Diana fez, a Diana o que diz é que as crianças gostam muito mais das outras atividades que não são as atividades do manual, não é? Exatamente, sim. Mas, quer dizer, o que está certo. Agora, esta parte aqui da tradução inglês-português e repetição. Uhum. Não se engloba A criança não. Por exemplo, durante o jogo isso também pode acontecer, se calhar, não é? Exato.
Portanto, não Sim. sei se é a melhor designação para estabelecer uma diferença entre estas duas coisas. É isso que eu quero dizer, não é? Por exemplo, uma das designações, eu vou fechar a porta, está aqui a fazer muito vento, só um segundo. Está bem. Oh, vacila, não faça isso. Peço desculpa. Não, nós conseguimos. Não faça isso. Está bem. Está bem, faça só o que vier. Eu já falo. Desculpa. Tem muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e além disso eu caí e magoei o meu joelho. Oh! Quem é que me manda andar de scooter, não é? Quem é que se põe a andar de scooter com 50 anos? Enfim. É bom, apesar de ter caído, não é? Mas pronto, mas está bem. Está bem, é só esfolei o joelho todo, isto agora vai demorar imenso tempo a... Claro, a recuperar. Então, o que eu ia dizer, há uma outra expressão que a Diana usa, que é um ensino mais natural, mais espontâneo. A dada altura da sua tese, pode fazer uma procura por palavras, diz qualquer coisa de uma aprendizagem mais natural. Sim. E isso está mais relacionado com os jogos, com a música, mais natural no sentido em que eles naturalmente vão aprender o vocabulário das canções, etc. Não há uma intenção específica, uma intencionalidade. É isso que eu queria dizer. Não há uma intencionalidade específica de aprendizagem. Sim, é natural. A professora faz, por exemplo, a tradução de inglês para português, há uma intencionalidade específica, que é pedir às crianças para traduzirem. Sim. Então, não sei se haveria uma maneira uma maneira diferente de dizer isto. Então também posso pegar por essa parte da aprendizagem natural, não é? Ou seja, a parte de baixo, jogos, música, histórias e vocabulário ser uma aprendizagem natural. Pois. E a parte de cima ser uma aprendizagem, ou seja, não é obrigar, mas mais direcionada, talvez. Exato, direcionada, há uma intencionalidade educativa. Exatamente, sim. Direcionada para atingir determinado objetivo de aprendizagem, não é? Vou só escrever aqui. Mas veja lá se concorda e se bate certo com... Não, sim, bate certo. Bate certo. Isso tem lógica, não é? Porque eu não estudei se eles estavam passivos ou ativos, não é? Eu estudei mais, foi as aprendizagens assim, as estratégias, foi mais por aí. E mais a forma como elas são implementadas, não é? Sim, exatamente. E não tanto, vá lá, do ponto de vista psicológico, se as crianças estão ativas ou passivas. Sim, fica melhor. Obrigada. Mas, ou seja, na aprendizagem direcionada, pode ficar as rotinas, não é? Claro. Mas as rotinas talvez seja algo natural, não? Não, mas também é direcionado porque quer-se que eles aprendam aquelas determinadas rotinas, não é? Sim. A professora repete aquilo todos os dias, que é para eles aprenderem aquilo. Sim, para entrar para ficarem interiorizados, não é? Claro, ok. Então muda apenas as categorias, neste caso? Eu acho que sim. Ok. Sim. E o resto pode sim, faz mais sentido, sim. Sim. E se vai ao encontro também de tudo o resto. Eu acho que sim. Também liga bem com a parte da revisão da literatura. Sim. Foi algo que eu mencionei também, por isso. Exato. Sim. Obrigada. Pronto, era depois reparou nos objetivos gerais. Sim. Eu optei por pôr objetivos gerais, que é para depois terem os específicos na síntese. Lembra-se do que nós falámos? Sim. E eu alterei algumas coisas nos resultados, depois das leituras. Ah, é? Alterei quando lhe mandei. Agora ainda não alterei mais nada. Ah, está bem. Ok. Sim, isso eu percebi. Exatamente, aí o participar. Pois eu fiz aqui um comentário qualquer mais abaixo.
Isso aí eu já tinha feito, é que me esqueci de tirar o seu comentário do lúdico. Pois. Também me pareceu que havia uns comentários que já vinham de trás. Sim, eu esqueci-me de os tirar, mas eu corrigi. Pronto. Eu só introduzi aqui também depois a referência a Mourão, mais uma vez, para haver uma referência à literatura. Ok, sim, Na sim, página concordo, sim. 37. Aí relativamente à tradução, professora, ou seja, aquele tempo, não é, que eu dei, que é o tempo mais ou menos de tradução, uma média, eu não tenho nenhum dados quantitativos, não há problema. Ou seja, não fiz nenhuma média, nenhum gráfico, não é? Não? A única coisa que poderia fazer, lembro-me lá outra vez, está aqui com certeza, quantas gravações fez das observações diretas? Gravações só tenho duas, pois é, notas de campo, são aqueles 2 vídeos que cheguei a ver consigo. Sim. Tenho esses 2 vídeos, pronto. E depois Basicamente é o vídeo todo a traduzir. Ok. E depois são notas de campo. Sim, exatamente, sim, que também remete à tradução. Simplesmente nessas notas de campo, a Diana também não tem um registro exaustivo de todas as instâncias em que ela traduziu, não é? Sim, não. Portanto, só com 2 vídeos também não sei. Bem, se calhar pode-se fazer uma contagem do género de todas estas frases que a professora fez. Portanto, imagine, tem um vídeo, tem a transcrição, não é? Sim, sim. E nessa transcrição vai ver todas as frases da professora. Imagino que são 30. E ela, em 28, pede a tradução. Ok, sim, Isso sim. já é um indicador. Sim, ou seja, que é muito abundante a tradução, não é? Em 30, Exato. 28, exato, sim. Ok, Pode, então em vez de tempo posso ir por frases, posso ir por quantidade de pode pôr as traduções, duas neste caso. coisas. Pode pôr o tempo Ok, e também. ok. Ok? Sim, só aqui notar. Isto cada vez que começamos a olhar para as coisas, cada vez que quer-se fazer mais, não é? Porque isto começa a Pois, ficar. é verdade. E depois, sabe, eu ontem estive a ver uma defesa da tese do ISEC. E depois fiquei ali, porque, pronto, na minha opinião, pronto, não foi assim muito bem e o arguente até colocou ali alguns pontos nas partes dos dados, pronto, não estava coerente e assim. Então fiquei na dúvida se o facto de eu não ter relativamente mesmo gráficos, nem estudo das traduções, poderia implicar ali alguma situação. Só por aí. Também pode fazer um gráfico, se quiser, com o número de palavras, o número de frases, mas não sei se resulta muito bem, uma vez que Pois. só tem 2 transcrições. Sim. Tem que ver mais ou menos como é que seria bom apresentar isso, basicamente. Mas acha que assim não está mal? Está ótimo, está bom. Como é que foi essa defesa? Quem é que foi a do arguente e era o quê? Era sobre a leitura em voz alta, o tema da tese. A aluna era a Daniela Ferreira, não sei se conhece, que eu Não. acho que ela já terminou há algum tempo. E quem estava em arguente era a professora Leite, e o orientador era a professora Sandrina, Sim. se eu não me engano. Pronto. Sim. E como se calhar ela vai ser a minha, fiquei logo ali. Então, e ela, quais foram os pontos que ela assinalou? Ela assinalou mais na parte do questionário, que ela tinha feito um questionário, ou seja, basicamente ela implementou o estudo dela num grupo de pessoas que estavam inseridas num projeto de aprender a crescer, se eu não me engano, era algo do género. E era sempre, ou seja, tinha sempre professores de 41 anos até X idade, ser nesse parâmetro, nunca mudava, e eram sempre mulheres. E a professora disse que poderia ter consultado outros professores para ter outras perspectivas, porque eram só professores daquele projeto, não é? Logo, as respostas iam sempre ao encontro das mesmas. Sim. Pronto, disse isso, consultar mais professores e também fez referência ao facto de não ter usado os dados todos do questionário. Ou seja, de ter perguntado, mas depois não ter usado. Sim, sim. E também falou da clareza do texto, disse que havia ali coisas que não estavam bem claras e foi mais ou menos isso, mas foi Bem, assim, no seu caso, acho que não há falta de clareza nenhuma, pelo contrário. Pois, eu depois estive a ler tudo. Eu depois, quando vi aquilo, depois estive a ler tudo outra vez.
Por isso é que nós temos trabalhado imenso nesse aspecto também, de ser muito claro, que é o mesmo grupo de crianças, ser muito explícito em relação a tudo, que é para ser fácil a leitura, quem vai arguir quer ver um texto que faça todo sentido, que seja muito coerente, que é para não haver dúvidas, mas ela está a falar do quê? Portanto, acho que isso não vai ter problema nenhum. Sim. Mas depois também ia perguntar, então, e que nota é que teve a aluna? Não sabemos, pois o professor mandou-nos embora. O professor Ricardo Machado disse que quem estava a ver, que era eu e a Vanessa, a Libório também do segundo ano, mandou-nos embora, disse para nós sairmos, que eles iam se juntar e depois nós não voltámos, não sabemos. Ah, não, vocês não sabem. Pois eu não sabia como é que essas coisas eram feitas, depois eles depois reintroduzem a opção da pessoa voltar a entrar quando a nota é lançada. Anunciada, porque Sim. acho que as defesas da tese da ES de Lisboa depois possibilitam às pessoas de voltar a entrar, porque, por exemplo, a Maria e a Catarina Coutrinho dizem que sabem quais são as notas que são atribuídas. Sim. Tenho que começar a ver as da ES, tenho me informar sobre isso. Porque eu acho que as da ES, tipo, basicamente pelo que elas disseram, dá-me ideia que aquilo é tudo mais ou menos corrida 17. A sério? A sério, e depois as mais fraquinhas têm umas notas piores, mas basicamente pareceu-me assim o número de ouro da ES, que é o 17, pareceu-me. Pronto, vai tudo mais ou menos a isso, portanto. Um bocadinho estranho, mas pronto. Enfim. Então, e a aluna apresentou bem a sua defesa? Eu achei que ela estava a ler. Ah. Sim, pelo menos eu notei isso. Estava assim a falar muito rápido e de vez em quando os olhos dela pareciam ali mexer um bocadinho, sim. Achei isso, pronto. Foi a única coisa que eu achei que se calhar menos boa. Não foi tão fluido, tão natural, como se estivéssemos a apresentar, se calhar, presencialmente. Achei só essa parte, sim. Ok. Mas de resto acho que correu bem. Está bem. Estou a ver se aqui há mais alguma coisa que eu não teve dúvidas em relação a mais nenhum comentário meu, não? Não, foi aquele só da parte das tabelas, que era dúvida. Deixa-me ver se eu notei aqui alguma coisa. Depois já corri. Não tenho mais nenhuma dúvida. Tem alguma música no. Tenho. Eu tiro. Quero que eu tire? Não, pode ser. Pensava que não estava a ouvir. É uma música tranquila. Pois é. Parece assim uma coisa meio japonesa. É tipo um jazz, mais ou menos. Ok. Mas não tenho mais nenhuma. Está bem. Porque eu, por exemplo, sugeri na tabela pôr síntese em vez de começar por análise síntese. Sim, eu concordei, sim. Não vale a pena. Percebe-se que é uma análise. Não é? Exato. E pronto, acho que... A parte das transcrições, como eu pus nos anexos, é assim, eu não sabia se era assim. Confesso que não olhei para isso, vou olhar. Mas só ia dizer antes vou percorrer só assim uma coisa ou outra. Tem a data de publicação editora dos manuais, não tem? Sim, tem. E não se esqueça de os pôr também na bibliografia, eles estão lá. Ah, não. Não está não, tenho de os pôr lá, ok. Está bem? Por exemplo, questões de clareza do texto também têm a ver com o fazer parágrafo ou não. Se estiver a falar da mesma coisa, não deve, de coisas diferentes é que faz parágrafo. Se for a mesma coisa, não faz. E pronto, de resto, eu acho que isto está super claro. Clear as water. Está muito bom. Pronto, vou só tentar. Sim, essa parte da síntese também tirei o título. Eu estava com dúvida quando estava a fazer o índice automático, podia ter feito no início, não é? Não fiz, só fiz depois eu mudou de trabalho. Eu não pus a síntese no índice porque achei que não tinha lógica, não é? E realmente não tem lógica, pronto, tem mais lógica ficar no seguimento, sim. Ok, estou só a percorrer aqui para cima, acho que não há mais nada assim de... É só aquela parte do participa, é verdade. Na página 34, se eu não me engano, quando a professora puder. Que a professora pôs a amarelo também, era só para perceber. Pus amarelo na página 34.
É essa, exato. Em síntese, o presente estudo indica que a professora tem predileção por um ensino mais lúdico, em que a criança participa no processo de ensino empresarial como mencionado nos estudos apresentados. Pois, participa é muito geral, foi isso que eu achei, ou seja, no fundo a noção deve ser um pouco a noção de que a criança é exposta a um ambiente natural de ensino da língua, não é? Sim, vai ao encontro daquela tabela que estávamos a falar há pouco. Eu acho que tem que ser um bocadinho por aí. Portanto, e tem que ficar claro que, de facto, há esta componente importante, mas também não deixa de haver aquela questão de uma aprendizagem, um ensino-aprendizagem mais dirigido, não é? De acordo com aquela tabela. Sim. E, portanto, por isso é que eu há bocado estava a usar este chavão, que às vezes usamos muito, de intencionalidade educativa, mas é um bocado isso, quer dizer, quando nós estamos a pôr uma canção para os miúdos cantarem, não temos exatamente um objetivo específico de que elas aprendam a palavra X, Y, Z. É? O que nós estamos a fazer é que as crianças absorvam a língua como se fossem crianças nativas dessa língua, que gostam de canções, não é? Sim. Portanto, como se fosse uma aprendizagem implícita. Não é? Okay, eles vão aprender, mas é implicitamente que estão a aprender, não é com aquela intencionalidade dirigida que nós temos quando, por exemplo, a professora quer que eles aprendam aquele vocabulário específico, não é? Sim, e é isso que acontece sempre, ela coloca uma música para aprender determinado vocabulário sobre os alimentos ou o corpo humano. Ok. Sim. Pronto. Portanto, não é uma aprendizagem natural. É sempre direcionada. Portanto, no fundo, aqui quando se fala de equilíbrio, talvez o que é mais de destacar é que de facto há um equilíbrio entre o que seria uma aprendizagem natural e ao mesmo tempo uma muito guiada para determinadas intencionalidades educativas, não é? Sim. Quando a Diana fala em equilíbrio, é um bocado isso, é este equilíbrio entre estas duas vertentes. Uma aprendizagem natural, mas ao mesmo tempo direcionada, não é? Exatamente. Ok, sim. É natural por causa dos jogos e da música e da história, mas ao mesmo tempo é direcionada porque é algo que é escolhido especificamente para trabalhar determinado conteúdo. Exato. Portanto, por isso é que eu pus aqui o highlight participa. A criança participa nas duas coisas, não é? Sim. Ela está sempre a participar, só que participa de forma diferente. Exato, sim. Não é? Sim. Pronto. Sim. Ok, eu mudei esta parte também. Sim. Então, aqui o que é que nós queríamos ver? Pois as referências já percebeu o que é que tem que mudar. Eu só tive a fazer alguns exemplos, não tive. Eu vi, obrigada. Sim, já percebi. Que isto eram tantas, eu vou-lhe contar aqui agora, já vou para isto. Isto eram tantas. Mas tem bastantes referências, o que é bom. Tenho imensas. Sim. Pois há outra coisa nas referências. Eu não sei se pus, que é fazer indentação. Sim, era o amado, não era? Fica tudo assim, como o amado. Fica tudo como o amado? Ok. É. Ou seja, aquele primeiro exemplo do amado é para seguir. Sabe como é que faz no Word? Bloqueia tudo e depois vai lá e põe pendente e ele faz automático. Sim. Está a fazer, não sabe? Sim. Ok. Já entendi. Obrigada. Então, agora, o que é que nós íamos ver aqui no apêndice? Era as transcrições, para ver se, por exemplo, essa, pode ser, por exemplo, essa. As outras depois são todas. Eu pus, como eu depois tenho de professor de inglês, o quê, não é? Eu não sei se faz assim, só que eu estive a pesquisar e vi mais ou menos que era assim. Sim, está bom. Há variações, mas o que nós queremos aqui é garantir o anonimato, não é? Sim, exatamente. E, portanto, atribuímos um símbolo, seja ele uma letra, um número, não é? Para se perceber quem é que está a falar, mas está certo. E nos alunos eu fui pondo A1, A2, A3, A4. Exatamente, está certo. Ou seja, em cada focus grupo, exatamente, cada focus grupo eu tenho 10, não é? Portanto, para todos eu fiz de 1 a 10. Está certo. Ok, pronto.
Parece-me tudo bem aqui. Ainda faltam aí alguns anexos, mas eu agora já comecei. E hoje penso que consigo enviar. Eu peço desculpa de ter demorado tanto da última vez. Só que tive uns imprevistos com a minha avó, que ela teve um bocadinho mal, depois estivemos lá acima à terra, e como eu faço da zona de Castelo Branco, e lá não tenho muita internet, não é? Então, mas está tudo melhor então? Já melhorou a sim, situação? sim. Ótimo. Sim, então atrasei-me um bocadinho nisso, porque eram poucas coisas, eu acho que me atrasei. Está bem, então pronto, eu acho que está tudo, não é, Diana? Se calhar já podia falar com o professor Ricardo. O que é que ele disse que era preciso a Diana fazer? Ele disse, eu quando falei com ele, quando a professora me disse que me enviou um mail, ele disse que eu tinha de perguntar à professora Rosa Maia, que só poderia marcar quando eu realmente entregasse. E depois eu falei com a dona Rosa Maia, da secretaria, e ela enviou-me o que eu tenho de preencher para entregar a tese, que são os documentos que tenho de preencher, e depois envio por PDF a tese, nem tenho de entregar. Ok. Sim. Tá e bem. envio para ela, pelo que eu percebi. Mas ontem, por acaso, eu falo com o professor Ricardo Machado por causa da nota de estágio, e depois perguntei se entregasse até ao final deste mês se ainda havia possibilidade de defender em julho. E ele disse que sim, porque o meu argumento seria fácil de selecionar. Portanto, à partida, acho que sim. Ótimo. E em relação a ser virtual ou ser presencial, como é que é? Ele disse que pode ser virtual se todas as pessoas, ou seja, todos os professores concordarem que seja virtual. Caso haja um professor que não concorde, queira que seja presencialmente, será presencialmente. Mas isso, não sei, Não, foi o que ele disse. a Diana não preferia que fosse presencial? Eu preferia até, acho que é diferente. Eu acho, eu estava a dizer ao grupo, não sei se Diana estava nesse grupo ou não, já não sei se foi na outra cadeira, na outra OC, porque eu disse que eu acho que faz muito mais sentido ser presencial, até porque quando uma pessoa está a responder ao arguente, o facto de estar lá e estar a ver a expressão das pessoas quando falam, etc., uma pessoa percebe logo se está a responder de acordo com o esperado pelo arguente ou não, tem a alternativa de mudar. Não sei, acho que quando é virtual é muito mais difícil captar a forma como as pessoas estão a recepcionar aquilo que nós estamos a dizer. Sim, não vimos, só vimos aqui a parte do rosto, não é mais? O resto... E, portanto, não sei. Não, mas eu preferia presencialmente também, só que eu não sei se posso escolher. Posso é mencionar isso, talvez. Pode mencionar isso ao professor Ricardo, dizer que eu acho que ninguém se vai opor, porque nós já estamos todos a trabalhar no ISEC. A partir desta semana já estamos lá todos. E a professora Sara Leite está lá. Sim, eles ontem estavam, pelo que eu percebi, eles estavam a partir de lá, a fazer a chamada via Zoom. Exatamente. Pois, portanto, qual é a diferença? São 4 ou 5 pessoas numa sala, não é isso que nos vai infectar. Claro que não, e estamos com distância de segurança, claro. Sim. E eles desinfetam aquilo tudo, não tem problema nenhum. Claro. Não, mas eu preferia presencialmente. Eu já tinha comentado isso com o professor Ricardo, a dizer que presencialmente achava que era melhor. Exato. Pronto, porque uma pessoa está em casa é diferente, não é? Parece que nem está realmente a fazer aquilo que está a fazer. Não sei se me estou a fazer entender, mas é mais... isso. Eu, se fosse assim, também preferia. Mas eu escrevo o quê? No e-mail, talvez, mandar à dona Rosa Maia e depois posso enviar outro para o professor Ricardo Machado, se calhar é o melhor. Sim, acho que fazia isso. Ok. Então eu altero agora e mando outra vez para a professora? Sim. Ok. Eu fazer depois... Exatamente, sim. Pronto, E vou fazer depois... E depois a professora dá novamente o feedback. Vou dar uma última, mas quer dizer, já há partes que eu já não, sei lá, no enquadramento teórico, na revisão da literatura, há partes que eu já não... Sim, eu acho que aquilo já está... Já está visto e revisto. Mais que visto, exato, sim. Já passa assim muito rápido, é só aquelas outras partes, está bem? Sim, as últimas partes, ok, combinado. Então, depois, o que é que eu lhe ia dizer? Não sei porque, como a Diana não está na outra UC... Na de língua não, na materna, não é? Exato, mas no seu tempo chegou a tirar essa UC? Eu acho que sim, eu não me recordo. Eu Mas lá na parte das disciplinas está lá que sim, só que eu não me recordo de todo. Ai meu Deus! Não, estou-lhe a dizer sincera, não me recordo. Sabe que quando eu estava a tirar a licenciatura e a parte de mestrado havia unidades curriculares que não eram assim muito abordadas. Por exemplo, agora fugindo um bocadinho à língua não materna, mas por exemplo os métodos, não é? Tradicionais, diferentes métodos que há, não foi todo abordado. Percebe? E então uma pessoa fica ali, quando vai, não é? Tem uma turma à frente, fica ali um bocadinho de paraquedas.
E acho que também, se calhar, falhou aí, por isso é que também não me recordo, é mais por aí. Está bem. Não, mas eu estava a perguntar isto pelo quê? Porque eu estive a falar com elas e a dizer-lhes o seguinte, pelo menos é a percepção que eu tenho, cada vez mais há alunos estrangeiros a virem para Portugal. Porque nós estamos a assistir outra vez à grande imigração do Brasil e outro tipo de imigrante, ou seja, pessoas mais educadas, pessoas com mais dinheiro, que põem, por exemplo, crianças nos colégios particulares. E quem diz brasileiros diz outras nacionalidades, porque Portugal acaba por ser percepcionado como um país muito seguro, muito simpático, com clima simpático, etc, etc. E as pessoas estão muito a fugir de situações desagradáveis pelo mundo fora, não é? Como seja o problema da segurança no Brasil, que é o que leva muitos brasileiros a quererem vir para Portugal. E eu tive, por acaso, agora conhecimento que vai abrir outro colégio internacional ali ao pé de Cascais, no Linhó. Já há 3 aqui na linha. Eu estou em Oeiras, por isso eu sei isso tudo. E agora vai abrir outro. E já tem não sei quantos inscritos. Portanto, que é uma coisa que uma pessoa pensa assim, bem, mas em momentos de crise, mas pronto, há dinheiro. Sim, ainda bem, exato. Ainda bem, mas eu estava-lhes a explicar a elas o seguinte, para vocês, quando vocês mandam cartas de candidaturas espontâneas para as instituições, primeiro ponto, elas disseram-me que tinham uma minuta geral que enviavam. E eu disse, mas isso está bem, é ótimo ter um exemplo, mas depois vocês têm que adequar cada carta que enviam à instituição específica para onde estão a enviar a candidatura, porque senão, quer dizer, não é boa ideia, a pessoa não vai, quem recepciona isto não vai gostar, não é? Claro, tem que ter alguma coisa a ver com a metodologia. E tem que saber qual é o projeto educativo da instituição, tem que conseguir dizer porque é que acham que se encaixariam num projeto desse, etc. E depois é também a questão de vocês conseguirem dizer o que é que vos distingue de outros candidatos e o que é que pode ser uma mais-valia para quem contrata um profissional como vocês. E, portanto, o caso do ensino do português como segunda língua é talvez uma coisa distintiva, porque, por exemplo, a ES de Lisboa não tem, esta cadeira é exatamente assim. Okay. E, portanto, vocês podem sempre dizer, porque esses colégios particulares, isto para voltar, estou a fazer uma grande volta para voltar ao mesmo, estes colégios particulares vão sempre necessitar de professores que ensinem português como segunda língua, porque eles seguem um currículo internacional, porque o Ministério da Educação português dá-lhes autonomia para o fazerem, mas eles estão num país onde português é a língua, portanto vai ser a segunda língua dos alunos deles, que são estrangeiros. E, como tal, eles são obrigados, por lei, a ensinar português como segunda língua. Ok. E em termos desta unidade curricular? Portanto, tem que se fazer um pouco valer por estas coisas distintivas que vos podem dar uma mais-valia quando mandam a vossa candidatura para determinados sítios. Até porque há muitos colégios em Lisboa até que se designam de colégios bilíngues, que não são verdadeiros colégios bilíngues, mas dizem que são. Exatamente, sim. E, portanto, à partida, uma pessoa que tem conhecimentos sobre a aprendizagem de uma língua estrangeira, de uma segunda língua, o caso da Diana pode perfeitamente também dizer qual é o tema da sua, deve dizer qual é o tema da sua tese, tudo isso faz sentido nestes contextos. Ok, sim. Okay? Sim, eu por acaso quando fui aos maristas, à entrevista, pronto, o grupo com que eu supostamente iria ficar tinha uma menina chinesa que, pronto, estava a aprender a língua, não é? Portanto, estava nessa fase. Depois eu nomeei que o tema da minha tese era este, sim. Apelei a esse fator, sim. Pois, exatamente. Portanto, tudo isso é relevante nos dias de hoje, porque cada vez mais as instituições, sejam elas colégios mais tradicionais portugueses ou colégios internacionais ou outros que se denominam bilíngues, vão ter imensa população dessa. Portanto, vocês têm que dizer que estão preparados para trabalhar com essas populações. Claro, claro. E professora, já agora, quando nós enviamos uma candidatura espontânea, não é? Quando não sabemos que estão à procura de profissionais, nós mandamos sempre a carta de motivação ou de apresentação ou só escrevemos no e-mail? Eu mandaria sempre a carta de motivação. Motivação, ok.
Quer dizer, pois, porque é melhor, sim. se eles abrem ou não, depois é com eles, mas quer dizer... Claro, fica ao risco. Então, e no corpo do e-mail, coloco o quê? É que eu tenho sempre dúvida nisso, visto que nós temos os dois, não é? Imagino que é uma instituição que tem tanto pré-escolar como primeiro ciclo. Pois, eu no corpo do e-mail, se for uma candidatura espontânea, o que é que costuma dizer? Excelentíssimos senhores, ou excelentíssima senhora diretora, não sei o quê, não é? Exatamente, depois espero que estejam bem e depois digo que sou, tirei o mestrado em educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico e que estou a enviar o meu currículo porque me encontro nos ideais e nos valores do colégio, não é? Exato. Depois falo também das formações que já fiz do workshop, de uma forma geral, e digo que estou sempre a acompanhar a evolução da educação e do ensino, que acho que é importante. E pronto, é mais. Mas ponha uma coisa, eu se é assim, eu acho que optaria para o seguinte: se eu pusesse a carta de motivação anexa a esse e-mail, optaria por fazer um e-mail muito curto. Ok. Porque as pessoas não querem estar a ler muita informação. Pois. Então são tantas candidaturas espontâneas que eles recebem que acaba por ser contraproducente escrever muito. Ok. E depois a informação detalhada sobre as formações, sobre isto, sobre aquilo, vai tudo na carta de motivação. Ok. Portanto, eu faria só um parágrafo muito curto com o essencial no e-mail. Que é o curso em questão, não é? Exatamente, e dizer que se revê nos ideais da instituição, etc. E para mais detalhes está tudo na carta de motivação. Ok, sim. Ok, sim. Ok? E depois, também disse-lhes a elas que é boa ideia também, vocês tanto quanto possível, trabalharem um pouco no inglês, porque também ninguém quer contratar um profissional que ensine português como segunda língua que não esteja mais ou menos à vontade para comunicar em inglês. E, portanto, tanto quanto possível, há tantos recursos hoje online, tantas coisas que vocês podem ouvir, ver, canais estrangeiros, ajuda imenso a ouvir televisão, ouvir a BBC, para treinar um bocado o ouvido e para conseguir ter alguma competência comunicativa, que também é importante. Sim, inglês, sim. Por acaso, uma das coisas que me perguntaram também na entrevista foi o meu nível de inglês, de 1 a 5 para classificar. Perguntaram-me isso devido a terem, a minha turma, por acaso, que ia ficar, tinha uma aluna, que era a menina chinesa, que os pais só falavam inglês, e a menina também percebia mais pelo inglês. Mas tinha outros alunos com esses ideais. Pronto. Então isso também é importante. Uma das coisas que elas fizeram, por acaso eu estou a pensar, mas eu não sei como é que isso é possível, eu posso perguntar à Rosa, porque eu podia, como é que eu podia? Eu podia dar-lhe acesso ao meu Moodle da PSL. Ah, sim, será? Mas não sei muito bem como é que isso se faz. Vou tentar. Espera aí, deixa-me ver se eu tenho. Eu acho que tenho a cadeira. Espera aí. Professor, pode só esperar um bocadinho? Sim. Pode esperar só um minuto. É que eu tenho a campanha a tocar e estou sozinha em casa e tenho uma mercadoria a chegar para o meu pai. É só um minuto. Ok. Peço desculpa, já voltei, estou rápido. Então, eu acho que no Moodle eu consigo ter acesso, mas não tenho a palavra passe, acho eu. Pois, aí é que está. Deixa-me ver se eu me consigo inscrever. Porque há algo do género. Eu já cheguei a ver. Na altura. Então, por exemplo, se usar uma palavra-chave de uma colega, consegue entrar? Sim, isso devo conseguir. Nunca experimentei, mas devo conseguir, sim. Podemos fazer aqui umas batotas, vamos ver.
É que a gente consegue. Não, se pedir, por exemplo, à Vanessa, pronto, eu conheço mais a Vanessa e a Catarina. Acho que não há problema nenhum, não é ensinada com Mas é isso, porque assim, escuso estar eu, quer dizer, eu posso lhe mandar os PowerPoints e não sei o quê, Claro, mas mas é muito mais. trabalho Olha, eu adicional. tenho aqui, eu encontrei a disciplina e eu agora inscrevo. Não sei se vai dar. Não. Qual é a professora sabe a senha da unidade curricular? Não sei, porque eu não, já há muito tempo que não olho para isso, eu acho que não está no meu Moodle, pois não. Ele era P, porque eles são todos iguais quase, deixa-me ver se eu consigo adivinhar. Não consegui adivinhar. EPSL20. Eles eram mais ou menos assim. Não, não dá. Mas eu posso tentar falar com a Vanessa. Pois, eu acho que sim. Era bom falar com a Vanessa. E depois outra coisa que pode fazer, acho que a Vanessa também se safa bem no inglês. Uma das coisas que eu lhes pedi para fazerem, logo no início da unidade, foi tirarem um teste online para saberem qual era o nível de língua de A1 até C2. E é um site do Cambridge, pergunto também à Vanessa qual é o site onde é que pode fazer esse teste, porque aí também pode depois dar informação, bom, é bom para si para a autoavaliação, não é? E depois também para dar informação às instituições. Porque uma coisa é uma pessoa dizer assim, não, eu safo-me, ou eu tenho um nível intermédio, ou de 1 a 5 é um 3, é diferente de ter uma coisa mais, ter mais informação mais científica, dizer, no quadro comum europeu de referência para as línguas, o meu nível é A1, A2, A3, e isto quer dizer que, ou seja, tem mais informação sobre o assunto, que é bom. Ok, sim. Eu, por acaso, uma coisa, pronto, eu percebo inglês, mas não sou assim nata, não é? Mas pronto, percebo o básico. E por acaso, uma das coisas que eu gostava de tirar era um curso de inglês, e por acaso, durante a quarentena, apareceu na internet a publicitarem isso. E depois até me inscrevi. E depois fui fazer o teste, que era só o primeiro teste para saber o nível, não é? Eu estava no B1, pronto, portanto é ali um bocadinho baixo, mas pronto, já é mais ou menos. Já não é nada mau. Sim, mas eu gostava de tirar um curso, era uma coisa que eu gostava de tirar, por acaso. Só que aquilo, eu ainda vi que o Cambridge eles davam-me 2 anos para tirar, parece que não é muito tempo, porque eles depois têm vários níveis. Havia um nível que era de 5, ou seja, 5 níveis, que é o que eles fazem, eu podia tirar de 9, era qualquer coisa assim de género. E eu, já que ia tirar, compensava mais o de 9 níveis. Certo. Pronto, era 9 níveis, não era tantos níveis, mas pronto, era como se fosse 2 fases, sim. Mas isso é no Cambridge ou é onde? Era o quê? É no. All qualquer coisa. All Street? Não. É aqui é uma escola que há em Torres. Espera aí, eu digo já. Que também há em Lisboa. Não é o Cambridge, mas é. All Street English, acho eu. Wall Street English. Exatamente, é All Street English, exatamente. Está bem. Pronto, eu vi que o British e o Cambridge eram os mais conceituados. Só que esses só em Lisboa. E agora já que estou cá, pronto, mas entretanto fui para Lisboa novamente, depois era Mas logo se vê, não é? Sim, mas há uma coisa que podem ir fazendo, no entretanto, que é também explorar se o Cambridge ou se o British estão a oferecer cursos online, com esta coisa da pandemia. Eu vi que eles estavam com cursos online, sim. Pronto, isso é uma, mas eu também diria outra coisa, para quem já tem um B1, a Diana faz um programa autónomo de leitura e de visualização da BBC, por exemplo, e faz um programa autónomo e facilmente chega ao B2. Tem que dedicar 1 hora ou 2 por dia a isso. Sim, mas é possível. É bastante, porque o B1 quer dizer que já tem os rudimentos da gramática adquiridos. Pois, exato, eu a gramática sempre percebi bem, pronto, sempre foi uma coisa que eu sempre percebi. O B2 é a consolidação do B1. O alargamento do vocabulário, é o alargamento da área vocabular, o alargamento da sintase e a consolidação das regras gramaticais. Ok? E, portanto, eu diria que se estabelecer um programa assim, autónomo, de estudo autónomo, rapidamente chega ao B2. E, sobretudo, eu não me canso de dizer isto, é ouvir a BBC.
todos os dias um bocadinho. Estar no rádio, estar na televisão, sempre a ouvir, que é para habituar-se Entra no ouvido. a ter cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O discurso normal. Porque... Pois, exato, é isso que eu tenho um bocadinho mais de dificuldade, sim. Pois, porque uma coisa é uma pessoa conseguir compreender quando falam pausadamente, quando está numa aula de língua, outra coisa é conseguir ouvir o discurso espontâneo, como ele está a acontecer com nativos. Não é? Claro, exatamente, sim. Ok. É BBC, portanto, ok. Eu de vez em quando passo lá, mas também nunca fico sem tempo. Mas vou-me aplicar isso, combinado. Não, é que depois também, para vocês estarem a gastar uma pipa de massa em cursos que, basicamente, quer dizer, o Wall Street, sinceramente, não é uma coisa fantástica. Pois não é, conceitual não é? Eu ainda pedi o orçamento e assim, mas aquilo dava-me, para ter mais 5 níveis, aquilo dava-me 1500 euros, se não me engano. Era muito dinheiro, não é? Pronto. Não vale a pena, faça aquilo que eu estou a dizer, faça um estudo. Olha, uma aluna minha fez isso e depois conseguiu fazer o exame, porque depois o que se pode fazer, que poupa muito mais dinheiro, é que se conseguir preparar, a seguir propõe-se para fazer um teste, por exemplo, no Cambridge. Pois, já fica o certificado. Já fica com o nível certificado. Sim, não gasto tanto dinheiro, assim, só paga ali o teste e pronto. Não vale a pena. Foi assim que eu aprendi espanhol. Leia romances simples em inglês e livros simples. Ok. Que romances é que há simples assim em inglês? A professora sabe me indicar. Eu por acaso gosto de romances, mas não costumo ler em inglês. O meu marido está aqui a passar e a dar bitates. Está a dizer que tem que ouvir livros em Audible, ou seja, livros que já estão em versão de leitura oral em inglês. Ok. É que uma pessoa vê o texto, isso compra-se na internet. Ok, isso é bom. São os Audibles. Os Audibles são os livros fáceis de ler porque está a ver, portanto está a acompanhar a escrita e ao mesmo tempo estão a ler e portanto aprende-se muito com o sotaque, a pronúncia, etc. Ok, vou pesquisar. Obrigada. Estamos sempre a aprender. Obrigada. Nada. Então, está tudo. Sim. Tá? Sim, o resto está tudo. Então, hoje eu envio, de certeza. Não vou falhar. Tá bem. Combinado. E depois a professora, quando puder dar-me o seu feedback, e depois se tiver tudo, envio. Está bem. Certo. Está bem. Pronto, obrigada pela sua ajuda. Beijinhos então. E um bom dia. Tchau, obrigada. Tchau. E as melhores. Obrigada, igualmente. Obrigada.